Carmela, querida, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa trincheira, né, nesse momento tão importante aí pré-eleições. Quero assim dizer que eu fiquei aqui, estou aqui, acho que como todos emocionada, né, ouvindo tudo isso, todas essas falas, né, que realmente tocam, porque tocam a vida, a nossa vida, né, tocam as questões mais íntimas que estão aí, que nos mobilizaram durante todo esse período, durante todos esses últimos 4 anos, e todo mundo aqui certamente sentiu, de algum modo, por algum motivo, que a gente poderia dizer até na pele, as agruras de ter um governo, né, que é pautado, como muito já foi dito aqui, no ódio, né, na estruturação da violência como um meio, né, de realização inclusive dos seus próprios projetos políticos. Então, muito emblemático essa fala, né, essa questão dessa violência e desse ódio, como ele se estrutura, e se estruturou, né, a atuação do governo Bolsonaro. E, rapidamente, eu não consegui preparar uma fala, né, por escrito, enfim, um texto, mas eu queria só sinalizar aqui 2 pontos que eu acho que são importantes e que estão dentro da minha vivência, digamos assim, prática, como você já disse, como advogada feminista. Primeiro é falar sobre o trabalhador, sobre a classe trabalhadora. Eu acho que a gente precisa pensar que a gente teve aí um governo Bolsonaro, né, que se vangloria de alguns pontos em relação à economia, mas que nós temos uma economia que não é a economia que nós queremos, que não é a economia que um país, né, que busca privilegiar e executar e efetivar os ditames e os princípios constitucionais que quer e merece. Então, nós tivemos uma economia que intensificou e aprofundou a desigualdade social de maneira extrema. E no campo do trabalho, eu não poderia deixar de falar isso, eu acho que é uma diferença emblemática entre a proposta de Lula e a proposta do governo Bolsonaro, é refazer, é rever, é rediscutir a reforma trabalhista. Nós temos uma lei 3.467 que empobreceu a população, que fez as mulheres, sobretudo mulheres mães, né, mães solo, ingressarem no mundo da precariedade, ingressarem no mundo da informalidade. Então, nós precisamos, sim, falar em revogação da reforma trabalhista. Estamos com essa expectativa, nós temos uma política de valorização do salário mínimo pífia durante o governo Bolsonaro, durante esses últimos 4 anos. Então, enquanto que lá no governo Lula, né, no primeiro ano do seu governo, no primeiro mandato, a gente teve 57% de reajuste do valor real do salário mínimo, aqui no governo Bolsonaro nós temos um decréscimo, desde o presidente os últimos 5 presidenciáveis que nós tivemos, desde o Fernando Henrique Cardoso, a gente teve um decréscimo de 1,77% no valor real do salário mínimo. Então, essa é a realidade. A gente tem uma sociedade que está marcada por um governo que ele ao avesso a tudo que nós esperamos. É um governo violento, é um governo sexista, é um governo que violenta, sobretudo, as políticas públicas em prol das mulheres, que segrega, né, que estimula o racismo estrutural, que infelizmente faz parte da nossa história, da nossa sociedade, mas que, sobretudo, empobrece a população. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa resolver, né, a gente precisa revolver essa questão, sobretudo do mundo do trabalho, né, porque se tem algo que nos toca, que nos une e que nos conecta, é que somos todos trabalhadores, que a consciência de classe, se nós tivéssemos, de um certo modo, talvez... e eu acredito que isso vai mudar, né? Nós não chegaríamos até aqui com esses índices que nós temos tão alarmantes. E, para finalizar a minha conclusão, eu acho que eu vou retomar a fala de Larissa, que terminou muito emocionada e me emocionou também. Falar de votar em Lula não é só falar em negar toda essa economia de Guedes, né, essa reforma trabalhista e essa política de morte, né, que violenta e que pratica, digamos assim, a morte contra, sobretudo, o povo negro, o corpo negro, mas é dizer sim à liberdade, né? Esse L que nós vamos aqui escolher é L de livro, L de educação e L de liberdade. L de liberdade é essa conduta e essa forma violenta de segregar, né, de dividir a nossa sociedade da maneira como nós estamos vendo. Eu voto em Lula, voto como mãe, voto como advogada feminista, voto em nome das mães, das inúmeras mães e trabalhadoras que estão aí, né, vivendo toda essa invisibilidade, né, e esse menosprezo por esse governo ao longo desse período, e voto
pela liberdade, né? Pela liberdade de expressão, pela liberdade de amar, sobretudo. Né? Voto por Marielle Franco e voto Lula para presidente no dia 3, no domingo. É isso.